13 protagonistas capítulo 40. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Seldon arrumou desajeitadamente a gravata. Um traje formal limpo podia ser visto por baixo de seu casaco. Como instrutor oficial de esgrima da filha mais velha de Constantine, fui convidado a pelo menos usar traje formal para o duelo internacional de espadachins. Mas como não tenho terno ou qualquer roupa formal, Celeste preparou uma. Era um terno de luxo sob medida, e talvez por causa dos músculos bem definidos de Seldon acentuando cada parte do terno, parecia muito bom. Fica bem em você, disse Celeste. Uau! Não fica bem em você, disse Taylor. Seldon, que estava sem palavras, manteve a boca fechada. Taylor riu e deu um tapinha no ombro dele. Ei, bem. Vale a pena conferir. Aturdido, ele perguntou. Por que você está aqui? Atualmente, Seldon e os dois estão indo em direção ao estádio Jansil. Foi muito surreal ver o quanto o estádio mudou desde que foi anunciado que o duelo de esgrima deste ano seria realizado na Coreia. E Taylor, que parece deslocado aqui, não pôde deixar de ficar pasmo. Por que? Eu não posso estar aqui. Eu terminei minha missão, então estou fazendo uma pausa, disse Taylor, olhando para ele. Além disso, você parece um pouco mais jovem. O quê? Qual produto está usando para sua pele? Por que não compartilha alguns com seus amigos? Se eu tivesse dinheiro de sobra para colocar algo no meu rosto, em vez disso, preferiria comprar mais munições de éter. Seu punk maluco. Taylor resmungou, então Celeste falou. Acho que está na hora. Hoje, mestres espadachins de todo o mundo estarão reunidos aqui. Por essa razão, multidões de pessoas comuns, cinegrafistas, vendedores, policiais, funcionários e caçadores notáveis podiam ser vistos aqui. Elas, que são bastante notáveis, tinham algumas pessoas vindo cumprimentá-las sempre que passavam. Senhorita Celeste. Essa esgrima, eu não sei coreano. Caçadora Taylor. Porque a senhorita veio para o evento de hoje, vai ver se eu tô lá na esquina arrombado. Embora as duas mulheres tenham lidado com isso de maneira diferente, ambas foram capazes de repelir eficientemente a multidão que se aproximava. No entanto, ao contrário de Taylor, Celeste ligou seu tradutor para responder educadamente ao repórter ou funcionário sempre que eles se aproximassem. Ao contrário das duas, ninguém se aproximou de Seldon, cujo rosto é pouco conhecido. Isso até agora. Ah, você não é o caçador ou Seldon. Ele virou a cabeça quando ouviu alguém chamando seu nome. Embora fosse um rosto familiar, é a primeira vez que se encontram pessoalmente. Era o caçador Hank S. Lee Jun-seok, um membro do Velvet, uma das 5 principais guildas da Coreia. Ele também é um dos caçadores mais famosos desse país. Eu não esperava ver você aqui. Ah, é um prazer conhecê-lo. Sim, prazer em conhecê-lo. Posso te ajudar? Sentindo a saudação tensa, Lee Jun-seok acenou com as mãos com a expressão não me entenda mal. Não é nada. Apenas, ouvi dizer que limpou uma masmorra deformada com apenas uma outra pessoa, e não menos que uma Hank S. Você é realmente incrível. Lee Jun-seok também cumprimentou Taylor e Celeste, mas estava prestando mais atenção em Seldon. A situação parecia um pouco estranha quando não olhou para os dois caçadores que todo mundo estava prestando atenção. Então caminhou naturalmente ao lado de Seldon em direção ao estádio Jansil. Os homens começaram a se falar pensando que não seria ruim se tornarem conhecidos. Na verdade, minhas habilidades não têm nada a ver com esgrima. Ainda assim, eu queria ver as habilidades dos mestres espadachins. Entendo. Ao longo do caminho, era principalmente Lee Jun-seok falando e Seldon respondendo. Vai ser um duelo de esgrima, certo? Era assim que as coisas eram no passado, mas hoje em dia é diferente. Algo como: a esgrima tradicional foi ofuscada na era moderna. Acho que é por isso que as pessoas estão ansiosas por este grande evento. Não é um espetáculo irracional. Jun-seok nem usa uma espada, mas pode-se dizer que ele amava mais do que alguns mestres. Passando pelas pessoas,
Ele apontou silenciosamente e estalou a língua enquanto passavam por vários espadachins mestres. Esse tipo de pessoa não deveria estar mostrando seus rostos aqui. Mestre espadachim. Infelizmente, é um termo sem sentido porque mesmo aqueles que não conseguiram derrotar um super-humano Rank poderiam ser considerados mestres espadachins. No entanto, ajudaram a manter viva a tradição da espada nos tempos modernos e, graças a isso, existem super-humanos que usam a espada, mas também é inevitável que espadachins comuns sejam mais fracos do que aqueles com superpoderes. Já não podiam fazer nada quando as probabilidades estão contra eles. E é melhor atirar com uma arma de éter do que balançar uma lâmina de éter como uma pessoa comum. Era senso comum, e não muito tempo atrás, Seldon também pensava o mesmo. Mas não mais. Infelizmente, o problema é simplesmente porque a esgrima da terra está falha e não porque as espadas são fracas. Seldon não se sentiu muito bem com esse duelo de espadas já que as esgrimas estavam cheias de artistas marciais comuns que ainda se arrependiam de não ter superpoderes. É por isso que eu realmente não gosto de Aren, um mestre espadachim. Aren. Seldon inclinou a cabeça, não esperando ouvir esse nome. Ao mesmo tempo, Taylor franziu as sobrancelhas, mas Lee Jun-seok não viu. Sim. Você já ouviu falar dele? É claro. Mas por quê? Aren ocupa uma alta posição na Associação de Mestres Espadachins. Ah, é isso mesmo? Sim. Ah, pensando bem, ouvi dizer que ele veio com o mestre de Kendo dessa vez. Você entende que isso só poderia significar Sanagi, o mestre espadachim da família Okamoto, certo? Ela estava em todos os noticiários quando despertou como um super-humano se é aos 20 anos. Eu sei. Não é outra senão a rival de Celeste. E, ouvi dizer que Aren está ensinando a filha mais velha da família Okamoto. Bem, eu entendo o porquê. É mais eficaz ser instruído por um artista marcial com forças semelhantes. Além disso, ele é um forte super-humano S. Parece que a família Okamoto veio preparada. Bem, por quase uma década eles estiveram nas sombras da família Constantini e agora finalmente têm a oportunidade de construir sua reputação. O pai de Celeste, Salvatore, é um poderoso espadachim SS, enquanto o pai de Sanagi, Itsei, ainda é apenas Rank S mesmo que ele tenha o título de mestre espadachim. Seu orgulho foi ferido por uma simples letra perdida. E com o fim de sua era, agora é a era de seus filhos. Itsei Okamoto parece estar tentando restaurar seu orgulho fazendo sua filha bater na filha de Salvatore. 1. Eu não estava ciente de tal política acontecendo nos bastidores. No entanto, no meio de tudo isso, Celeste estava determinada a me levar, um rank F, como seu instrutor, e Salvatore permitiu. De alguma forma me senti como um figurão. Como tal, pensei comigo mesmo ao entrar no novo estádio que parece um salão de eventos. Havia muitas pessoas uniformizadas para o duelo. Senhor. Onde você esteve? Lee Jun-seok, que estava constantemente conversando com Seldon quando entraram, finalmente parou quando ouviu a voz de uma pessoa ao lado. Era uma mulher em seus 20 e poucos anos. Ah! Ei Jung, você já não foi para o seu lugar? O que quer dizer? Realmente. Como posso ir lá sozinho sem você? Quem é aquele ao seu lado? Os olhos de Ei Jung brilharam quando ela viu um homem andando com a Lee Jun-seok. Como um membro da guilda Velvet, além de ser um super-humano A, ela uma vez ganhou as manchetes por ganhar uma habilidade de fogo de rank C mas assim que despertou. Seus olhos brilharam quando ela viu seu colega conversando animadamente com esse homem, pensando que ele provavelmente era uma celebridade. Ah, certo. Este é o Seldon. Ele é um caçador rank F que está ativo há 15 anos. Você já ouviu falar dele, não ouviu? O quê? Rank F. Ao contrário de Jun-seok que apresentou Seldon entusiasticamente como se ele fosse incrível, o brilho nos olhos de Ye-jung sumiu imediatamente. No entanto, ela é caçadora há 3 anos. Então, embora não tentasse mostrar porque tinha algum decoro, qualquer um poderia dizer que havia perdido o interesse. Assim. Acho que já ouvi falar de você. Prazer em conhecê-lo.
Lee Jun-seok notou a má recepção e ficou envergonhado, ao contrário de Seudão, que permaneceu calmo. Ah, ela ainda é nova e não sabe. Bem, isso não importa. Podemos ir agora, disse Seudão, cobrindo a boca de Taylor com as duas mãos, enquanto Jun-seok suava. Foi porque era muito difícil selar essa caixa de Pandora, que estava prestes a estourar. No entanto, é uma dor de cabeça estar no centro das atenções aqui onde há muitas celebridades. Desculpe minhas maneiras. Então, nós iremos agora. Eu tenho que me sentar já que estou representando minha guilda. Sim. Depois de se despedirem, Jun-seok se virou, mas então olhou para Seudão quando de repente pensou em algo. Também. Espero que você possa participar da Conferência dos Caçadores da Coreia deste ano. Há algo que eu realmente quero perguntar a você sobre o Elgat. Com essas palavras finais, os membros da Velvet correram para seus lugares. Depois de andar por um tempo e fora da vista de Taylor e Seudão, Jun-seok olhou para Jung e falou. Qual foi aquela maneira patética de cumprimentar seu veterano agora mesmo? O quê? Qual é o problema? Ele é um caçador rank F e não é apenas uma pessoa comum. Embora eu ou Seudão não seja uma celebridade, as pessoas ainda sabiam que ele foi expulso da Lost Star porque foi divulgado. Quando Lee Jun-seok ouviu dizer qual é o problema, seu tom instantaneamente ficou frio enquanto ele falava. Sim. Um caçador comum que viveu no campo de batalha por 15 anos e até sobreviveu ao Elgat. Você entende? Isso é ótimo, mas, Lee Jung. Lee Jun-seok lamentavelmente olhou para ele e falou. Eu sei que você está me seguindo tentando fazer networking. E já que você é uma boa júnior, não me importo. Também não acho que haja algo errado para um júnior ganhar conexões através de mim. Exposta, Jung manteve a boca fechada enquanto começava a suar frio ao pensar que ele sabia todo esse tempo. Então eu tentei estabelecer uma boa conexão para você novamente desta vez. Foi pouco tempo, mas tentei ganhar o seu favor, e queria dar-te todo o esforço que fiz, mas você jogou fora. Desculpe, estou muito desapontado. Depois de dizer isso, Lee Jun-seok se virou e foi em frente primeiro. Jung ficou para trás, segurando a barra do vestido e perdida em pensamentos. Ela ainda não conseguia entender. Não foi porque é uma orgulhosa caçadora, ou porque pertence a uma das 5 principais guildas da Coreia, ou porque estava em seus 20 anos perseguindo apenas celebridades. Não, em vez disso, ouviu como ele é. Com acento circunflexo inferno. Ele não é apenas um caçador F. Ela já ouviu o suficiente sobre o Seudão. Ele esteve envolvido em 2 grandes incidentes. No entanto, os caçadores veteranos de classificação AIS com mais de 5 anos de experiência que ela conhecia estavam relutantes em revelar qualquer coisa sobre os incidentes. Bem. Ok, é ótimo, mas... Só isso? Não foi Taylor quem limpou a masmorra deformada da última vez? A saída de energia mostrou que era uma masmorra SS. Rank F. Houve também o tempo em que ele parecia um pouco inteligente. Mas há um limite. 15 anos. Ele está ativo há muito tempo sem superpoderes. Isso é incrível, mas ainda assim. Certo. Até um carregador se é mais útil, não é? A visão de Lee Jung foi distorcida ao ouvir a experiência de seus superiores no campo de batalha de como os super-humanos são superiores. Eu realmente não entendo. Enquanto ela estava agonizando com isso, Jun-seok rapidamente caminhou pelo corredor. Lee Jun-seok, um caçador rank S que está ativo há 10 anos e experimentou todos os tipos de dificuldades. Ele está ativo na indústria há tempo suficiente para ter visto e ouvido mais do que um caçador comum, e por causa disso, sabia. Elgat. O que significa para uma pessoa sobreviver àquele lugar? Seudão é simplesmente talentoso demais para ser tratado do jeito que é só porque é rank F. Talvez se não fosse por alguma manipulação da Lost Dai, ele teria sido famoso em todo o mundo agora. Eu estraguei minha chance. Pensando nisso, se não fosse pela interrupção, ele poderia ter chegado um pouco mais perto de Seudão.
Lee Jun-seok silenciosamente estalou a língua. De Protagonistas capítulo 41. Houve um tempo em que os caçadores comuns eram chamados de heróis. Conto de 30 anos atrás, durante a Grande Guerra. O surgimento de monstros estranhos. Aqueles que calmamente caçavam seres estranhos muito mais fortes do que eles durante a guerra. Não afiliados a nenhum grupo, foram os primeiros caçadores que vagaram pelo campo de batalha. Lugares onde os militares não podiam chegar, masmorras e cidades onde caças e tanques não podiam entrar, e lugares com os quais ninguém se importava. Eles percorriam esses campos de batalha salvando vidas. As pessoas os chamavam de heróis. Isso é tudo passado. Lee Jun-seok sorriu amargamente enquanto olhava para os mestres espadachins do assento VIP. Foi engraçado para que, embora ele não tenha nada a ver com espadas, recebeu um assento VIP apenas porque é um caçador S. É para ser um duelo de esgrima, então por que fazer tanto alarde sobre super-humanos? Ele calmamente levantou a cabeça e viu Yoo Seldon sentado na seção da família Constantini. Caçadores comuns, uma vez vistos como heróis. O tipo de pessoa que usava apenas uma faca ou arma contra monstros gigantes. Mas, tudo mudou quando os super-humanos apareceram. Sendo capazes de subjugar monstros de forma mais barata, mais eficiente, mais perfeita e mais brilhante, eles são em todos os aspectos superiores aos caçadores comuns. Rank F. Tal classificação não existe para super-humanos em primeiro lugar. Todos os super-humanos são classificados a partir de ou seja, F é apenas uma maneira de agrupar caçadores comuns. A paz foi restaurada, os militares se levantaram e a empresa recomeçou. E os super-humanos tornaram-se o meio perfeito de negócios. Eles foram capazes de caçar monstros com mais eficiência e coletar cristais de éter, enquanto deslumbravam o mundo com suas habilidades brilhantes. No entanto, o número de super-humanos era pequeno e havia principalmente caçadores Rank F que precisavam de tempo para crescer na época. Assim, a primeira associação de caçadores começou a contratar um grande número de caçadores comuns. Eles tinham apenas um objetivo: criar um guia de caça usando a experiência dos caçadores. E, como esperado, os sem superpoderes forneceram mais insights e foram vitais para o desenvolvimento da indústria. Sua função era apenas essa. Lee Jun-seok ainda se lembra. Quando ele ganhou superpoderes e se tornou um caçador de Yukon F, que era 9 anos mais velho, havia lhe contado. Eles decidiram enviar você para esta masmorra Rank D em vez de mim. O quê? Você não disse que era a sua vez? Foi estranho. A distribuição das masmorras deveria ser igual dentro da guilda. Sim, era. No entanto, a guilda decidiu enviar você pois é mais eficiente. Ah! Na época, Lee Jun-seok havia caçado apenas 3 vezes, enquanto seu veterano era um com 9 anos. A razão era porque os caçadores comuns desperdiçavam muito dinheiro em cada caçada. Comparado a um super-humano que poderia terminar uma missão com apenas um dispensador de éter. Depois daquele dia, o caçador sênior que o havia ensinado deixou a indústria. A partir daquele momento, Lee Jun-seok, confrontado com a realidade de que os caçadores F veteranos que o protegiam desde jovem desapareceriam lentamente, ele começou a ter uma sensação estranha. Mesmo que eles não tenham superpoderes, ainda assim, um por um, seus ídolos, os caçadores comuns, começaram a deixar a indústria. Guildas e corporações quase não davam trabalho aos caçadores comuns. E em um mundo onde a paz foi estabelecida, era difícil encontrar um trabalho de caça sozinho. Eles, que uma vez colocaram seus corpos em risco pela humanidade, não receberam nenhuma única palavra de elogio após a aposentadoria. E foram lentamente esquecidos por todos. Bem desse jeito. Tornou-se uma ocorrência natural. Todas as manhãs haveria notícias do fracasso de um caçador F e artigos sugerindo que eles eram inúteis. Os caçadores F podem ter sido a salvação da humanidade durante a Grande Guerra, mas agora eram inúteis nesta era pacífica. Quando Lee Jun-seok finalmente se tornou um caçador S, ele foi capaz de usar sua influência para se mover dentro da associação de caçadores.
Foi quando percebeu. Essas missões foram propositalmente dadas a eles. A taxa de sucesso da missão dos caçadores F estava caindo exponencialmente porque receberam propositalmente missões impossíveis. Em outras palavras, foram enviados para masmorras com chance estatisticamente baixa de limpeza. Além disso, quando um caçador F realizava algo grande, era apenas um pouco coberto pela mídia. Era como esconder suas conquistas. E não era apenas uma corporação. Muitas associações nacionais de caçadores fizeram o mesmo. Ele havia levado o caso ao atual presidente da Associação de Caçadores da época. O que o presidente da associação disse a Lee Jun-seok ainda permanece em sua mente. Eles são inúteis agora de qualquer maneira. O quê? É por isso que eles caíram. Esta era é para caçadores sobre-humanos, não para caçadores comuns. O presidente da associação também chamou os caçadores F de formigas sugadoras de dinheiro. E, desde o estabelecimento da Academia Super-Humana, a necessidade de caçadores comuns continuou a cair. É apenas o fluxo natural da vida. Olhando para o presidente da associação que agia como se tudo estivesse bem, Lee Jun-seok deu uma risada derrotada. Quem te colocou na posição em que está agora? Quem se levantou para salvar a humanidade? Quem deu sua vida para que você possa viver? Quem diabos era? Ele não teve coragem de dizer isso na época, e já se passaram anos desde então. Agora todos no mundo estão cientes. Os caçadores F não são mais necessários. Há quantos anos você é um veterano no campo de batalha? Certamente é ótimo. Mas apenas ótimo. Isso é tudo. É muito raro hoje em dia alguém ver caçadores comuns como especiais. Mas mesmo que o fizessem, ainda seriam desconsiderados. No final, quase não há mais nenhum caçador F ativo e é seguro dizer que não há nenhum que esteja ativo por mais de 10 anos. Então Yoo Seldon é um caso muito especial. Ele também sobreviveu à política da Lost Dai e é uma pessoa que foi ao Yogurt e voltou. Em vez disso, eu gostaria de poder trazê-lo para nossa guilda. Lost Dai, Velvet e todas as outras guildas estavam com medo da influência da associação, então eles estavam relutantes em recrutar um rank F mesmo que seja um veterano de 15 anos. No entanto, quando Jun-seok olhou nos olhos de Seldon hoje, ele percebeu. Esse cara tem alguma coisa. No entanto, ele ainda permanece na indústria de caçadores. Como se estivesse almejando algo. Você vai fazer uma guilda. Fazer algo político. Ele tem certeza, de uma forma ou de outra, Yoo Seldon fará algo grande no futuro. Enquanto isso, se ele puder se envolver de alguma forma. Tuak. O duelo havia começado e vários mestres estavam competindo com suas espadas reais, mas Lee Jun-seok não lhes deu um único olhar. No entanto, a seção da família Constantine. Por um longo tempo, ele olhou para Yoo Seldon. A maioria dos super-humanos são do tipo força. Eles tinham a simples habilidade de fortalecer seu corpo. Isso funcionou bem com o uso de lâminas de éter contra monstros. No entanto, como alguém que nunca usou uma espada poderia manejá-la corretamente só porque segurava uma? Assim, clãs de esgrima com uma longa tradição que abrange centenas de anos começaram a ensinar sua esgrima a super-humanos. Foi assim que o primeiro duelo de esgrima começou, mas agora, seu propósito original se confundiu. Os super-humanos não querem mais os ensinamentos das pessoas comuns. Em vez disso, eles queriam aprender com seus super-humanos seniores que empunham as espadas há anos. Então é por isso que os mestres espadachins trabalharam ainda mais, mas é besteira. O duelo de esgrima já havia se tornado um evento social. Um por um, os super-humanos começaram a substituir os clãs de espadachins como mestres espadachins. E então eles conversavam e riam entre si. Agora, os super-humanos não estão mais interessados na esgrima das pessoas comuns. Eles não viram necessidade nisso. Taylor deu uma olhada de lado. Yoo Seldon. Ela estava se perguntando o que ele estava pensando enquanto observava silenciosamente os mestres espadachins comuns lutando. Por alguma razão, Taylor começou a sentir náuseas. Então ela se levantou da cadeira. Onde você está indo? Acabou.
O evento principal com Celeste está prestes a começar. Oh, eu estarei de volta antes disso. Vou fumar. Ela não queria fumar na frente de Seldão, então apenas disse isso e foi embora. No final, é uma competição amigável entre mestres espadachins exibindo seu discípulo. Isso é da se esperar. No entanto, não tem nada a ver com Seldão, e Taylor também não se importou com isso. Havia algumas pessoas vagando pelo corredor já que era hora do intervalo. Assim como ela, algumas pessoas estavam fumando, enquanto outras iam ao banheiro ou socializavam no corredor. E, entre eles, estava Aren. Um super-humano S com um grande ego por estar na Associação Master de Espadachins. Embora não seja de uma família de prestígio, tem uma reputação muito boa por suas habilidades com a espada e desempenho na indústria de caçadores. Ele estava conversando com os espadachins concorrentes, mas ao contrário dele que estava sorrindo, os demais pareciam muito desconfortáveis. É claro. Como mestre, esse nível de sucesso não é nada. Um sobre-humano entre os comuns. Provavelmente está desfrutando de algum senso de superioridade. No entanto, Taylor, que conhecia bem Aren, tem certeza de que é esse o caso. Era óbvio porque os mestres espadachins comuns teriam um olhar desconfortável. Ah, merda. Taylor se virou com pressa, mas infelizmente era tarde demais. Ah, Taylor, porra. Pensando que hoje não poderia ficar pior, Taylor olhou para Aren. Pedindo licença aos mestres espadachins, ele se aproximou de Taylor e, ao contrário da expressão dos esgrimistas, ela tinha uma expressão vazia. Digo o que você tem a dizer e depois vá se foder. Ah, por que você está tão mal-humorada? Ouvi dizer que havia vindo, mas eu estava muito ocupado para encontrá-la. Já almoçou? Devemos nos reunir para uma refeição mais tarde. Taylor, com um olhar perplexo, perguntou. Eu? Contigo? Por quê? Há um restaurante por aqui, e eu conheço o chefe. Ei! Ela tirou um maço de cigarros do bolso e suspirou. Estou tão cansada agora e não tenho tempo para isso. Então cale a boca e vai se foder. Sério? Aren olhou para ela, e com um olhar duro, perguntou. E o Seldão? Ele está aqui desta vez também, não está? Como instrutor de espada da família Constantini. O quê? Certo. Ei o Seldão, não é? Taylor parou de brincar com seu maço de cigarros e olhou para Aren friamente. No entanto, ele continuou a falar. Você sabe que está agindo de forma estranha, certo? Aren é agora um veterano de 12 anos. Quando era um novato, Taylor já trabalhava como caçador há 3 anos. Embora fossem apenas 3 anos, ela era mais ousada, mais corajosa, mais determinada e uma líder melhor do que qualquer outra pessoa. Aren sabia que suas palavras e ações duras eram apenas um meio de unir suas equipes. Talvez tenha se interessado por Taylor desde então. Então ele se aproximou dela várias vezes porque não importava se ela estava namorando ou não, desde que realmente não se apaixonasse por outra pessoa. No entanto, desde que conheceu o Seldão, você não se cansou dele? Taylor nunca mais foi a mesma e não olhou para mais ninguém. Desde 12 anos, não, 15 anos atrás, quando ele estreou. Ela disse que só queria seguir Seldão. Aren não conseguia entender. Existem muitas pessoas talentosas e excepcionais, então por que alguém que não tem superpoderes? Taylor sorriu e fez uma pergunta. Ei! Então deixe-me perguntar, quem é melhor do que o Seldão? O quê? Aren, que ficou perplexo com a pergunta de Taylor, tentou responder, mas... Superpoderes? Fortuna. Eu não preciso de nada disso. Você sabe por quê? Porque eu tenho tudo. Taylor respondeu, eu não preciso de tudo. Não importa se é um super-humano F ou SI só porque o Seldão é um caçador F, seu valor como pessoa é dessa mesma classificação. Pelo contrário. S. Você não é apenas um super-humano S. Taylor quase cuspiu suas palavras. Você. Eu costumava pensar que era irritante, mudei de ideia. Ela sempre falou com uma boca suja. No entanto, quando estava realmente com raiva, não xingava, mas sim, sorria.
Um sorriso bem vivo e refrescante. Você é apenas revoltante. Disse Taylor com um lindo sorriso no rosto. Então se afastou. Por um longo tempo, Aren ficou ali enquanto cerrava os punhos, perdido em pensamentos. E Seldon. Em última análise, esta é uma era em que a habilidade significava tudo. Então não conseguia entender por que Taylor estava obcecado por aquele caçador rank F, alguém que tem menos valor absoluto do que ele. Em vez disso, se eu pudesse esmagar completamente Seldon. Com uma expressão dura, ele voltou ao estádio. Enquanto tentava silenciosamente encontrar seu lugar na seção da família Okamoto, ele achou que a atmosfera era estranha. Celeste Constantine X Sanagi Okamoto, já começou? Pensando que poderia ter se atrasado depois de falar com Taylor, ele olhou para o estádio. Inicialmente, não estava interessado na batalha. Ele mesmo ensinou a esgrima de Sanagi, e Celeste era de classificação mais baixa em primeiro lugar, então ela não era páreo para sua aluna. Então, a maioria das pessoas pensou que era como uma cachoeira caindo para cima, e todos previram o resultado. Estranhamente, o estádio estava quieto por algum motivo. Tchau, Shang. Tudo estava parado. Apenas o som da voz das duas mulheres e suas espadas colidindo encheu o estádio. Com os olhos trêmulos, Aren continuou a observar. Sanagi Okamoto. Ela estava perdendo para Celeste Constantine. Um rank C estava perdendo contra um D. Isso faz algum sentido? A diferença entre D e C é como a diferença entre uma bicicleta e um carro. Mesmo que o carro seja conduzido lentamente, você nunca pode perder. Ou, como uma batalha entre uma criança e um adulto. Não, era mais como uma batalha entre um rato e um gato. Mas agora, o rato mordeu o gato. A bicicleta esmagou o carro. Uma coisa tão inacreditável estava acontecendo. É porque Celeste de repente despertou para o rank C? Não. Todos em seus assentos podiam ver. Ela ainda era apenas D, então, há apenas uma razão pela qual estava dominando Sanagi. A esgrima de Celeste é esmagadora comparada com a de Sanagi. O suficiente para compensar a diferença em sua capacidade física. No entanto, da última vez, Celeste não havia conseguido superá-la e, em vez disso, foi quase igual. Então, qual é a explicação para seu crescimento repentino este ano? Alguns que chegaram a esse pensamento, olharam para o mestre que estava sentado na seção da família Constantine. E lá sentado estava um caçador rank F sem superpoderes. De Protagonistas capítulo 42. A esgrima de Celeste era o bastante. Certo, ficou muito bonita. A esgrima moderna é apenas movimentos pesados e rígidos, como bater em algo com uma pedra dura. E uma flor que desabrochou na fenda de tal rocha não poderia ficar mais bonita. Uma dança que parece expressar o fluxo da água. Não, isso não está certo. Era como uma chama bruxuleante. Uma flor desabrochando e murchando, como uma borboleta que voa e se acomoda. Toda vez que Seldon piscava os olhos, uma imagem diferente se desdobrou diante dele. Quando ela chegou a tal nível, Seldon olhou para Celeste com um olhar perplexo. Ele sabia que ela era talentosa já que havia ensinado a controlar seu trabalho de pés, movimento corporal e respiração para complementar sua esgrima. No entanto, era bruto. Métodos improvisados sem fundamento. De alguma forma, Celeste conseguiu aumentar sua habilidade a esse ponto em um curto período de tempo apenas com isso. O ensino de Seldon obviamente desempenhou um papel importante, mas com seu talento, ela pode ser capaz de criar sua própria esgrima no futuro. No entanto, ainda levaria centenas de anos para que a esgrima que a mulher cria alcançasse os outros mundos. O que é isso? Que diabos é esse trabalho de pés? Que tipo de esgrima é essa? Os mestres espadachins começaram a murmurar entre si. E algumas pessoas olharam para Seldon. Alguns até o reconheceram. Parando para pensar, aquele homem derrubou um mutante rank B sem usar um traje de éter. Houve um caso assim há alguns meses. Achei incrível quando vi a espada dele, mas ensinou isso a ela. Eventualmente. Quang.
Com um empurrão final de sua espada, Celeste derrubou Sanagi. Batam palmas, batam palmas. Apesar de ser apenas uma luta, os mestres espadachins aplaudiram. Tudo estava mais tenso do que o normal. Era do conhecimento geral que um super-humano não pode dominar alguém de nível superior. Seldão, tendo terminado de gravar a partida com seu telefone, bateu palmas de leve. Acho que o vídeo ficou bom. O quê? Já acabou? Sim. Ela ganhou. Taylor, que estava atrasada para o seu assento, falou com indiferença. Para que serve o vídeo? Ouvi dizer que ela vai postar nas redes sociais. Merda. Não tendo boas lembranças das mídias sociais de Celeste, a mulher franziu a testa. Eu acho que ela está planejando espalhar o fato de que venceu um ranking se essa criança não é pior do que eu de certa forma. Celeste estava confiante de que venceria. Caso contrário, não teria pedido a Seldão para gravar. Enquanto ele verificava o vídeo feito em seu telefone e esperava pela próxima partida, vários espadachins uniformizados se aproximaram dele. Desculpe-me, mas você é o Seldão, certo? Sim. Posso te ajudar? Por curiosidade, vim conhecer o instrutor de espada da filha mais velha da família Constantini. Eles estavam falando em inglês, mas saiu em coreano através de seus tradutores caros. No entanto, não era necessário, já que Seldão falava coreano e inglês. Eles não eram os únicos que se aproximavam. A maioria dos mestres espadachins comuns começou a espiar Seldão. E os Seldão. Ele sabia como estavam desesperados porque conhece a tristeza de ser comum. Eles passaram a vida inteira em prol apenas da espada. Mas só porque não têm superpoderes, não eram páreo nem contra crianças. Foi uma situação semelhante aos artistas marciais que chegaram a um gargalo e estão procurando uma chance de quebrar esse muro. Ou como uma abelha vagando por néctar. Eles estavam muito ansiosos. Se fosse dado um preço, por que eu não deixo minha marca depois de aprender a esgrima adequada de outros mundos? Super-humanos que absorveram éter em seu corpo não podem cultivar a mana de outros mundos. No entanto, e se você for uma pessoa comum que não faz isso? Cultivando a mana de outros mundos, você poderá aprender artes marciais e magia. Maltratado e ignorado. Uma marca apenas para o comum. Ganhando superpoderes através da magia. Ensinar artes marciais para aqueles que querem estar na vanguarda do campo de batalha. Em breve, será a minha força. Se ao menos eu pudesse dar uma chance aos caçadores aposentados. Tais pensamentos de repente dominaram a cabeça de Seldão, e com dificuldade, se livrou disso. Ele está certo de que haverá outras pessoas comuns que também querem a habilidade. Embora seja vantajoso, daria esperança a quem não tivesse escolha a não ser desistir de seus sonhos. No entanto, ainda não é o momento certo. Seldão tem mais tempo em outros mundos do que na Terra. Por enquanto é crucial que cresça forte o suficiente para poder se proteger, e também não atingiu um nível em que pudesse ensinar alguém. Ele apenas a treinou casualmente com Celeste algumas vezes, mas ela conseguiu aprender tudo sozinha. Um gênio como Celeste, quantos mais existem na Terra? Ainda é muito cedo. Se pudesse reunir todos aqueles que são incapazes de mostrar seus talentos como aliados, seria uma grande ajuda. Um por um, peguei os cartões de visita dos mestres espadachins. O interesse deles era apenas uma curiosidade e muitos não se aproximaram de mim porque não eram espadachins, mas isso não importa. Pela primeira vez, percebi como esses mestres estavam famintos por esgrima. Saí para ir ao banheiro quando tive oportunidade e lavei o rosto com água fria na pia. Esse duelo de esgrima me deu muitas ideias. De repente, senti um frio nas costas. Instintivamente, minha mão já estava na lâmina de éter na minha cintura, e a outra mão estava segurando o gatilho da minha pistola de éter. "O que você está fazendo?" disse alguém, apontando uma espada para o pescoço de Seldão. Levantei a cabeça, olhei no espelho e vi um homem de meia idade com um rosto severo. "Que diabos está fazendo?" "Para espalhar as artes marciais para a Terra. Isso é estritamente proibido." "Você esqueceu seu juramento." "O quê?"
Senti algo muito diferente. Aquele jeito estranho e misterioso de falar como se fosse de outro mundo. E a energia que ele exala. Com certeza ele é, só para ter certeza. Você é um regressor dimensional? Então, como se fosse natural, o homem de meia idade falou. Isso não é óbvio. No Murim você revela sua afiliação. Nunca pensei que veria um regressor dimensional. Em outras palavras, uma pessoa que caiu em outro mundo e voltou com o poder incomum chamado Mugong. N/T, Mugong, romanização do coreano, significa artes marciais. Não são muitos, mas sua força individual excede o rank e alguns até o rank S. Então vários tentaram recrutá-los, com apenas alguns conseguindo. Uma das razões é que existe uma regra não escrita e um pacto entre o povo de Murim. Não passe Mugong para a Terra. Não tenha relações com a Terra. Jijian está em reclusão por aqui. Além disso, tenho certeza de que um dos reis está escondido na Coreia. Não seria ruim você provocá-los. Jijian. Reis. Ouvi dizer que os regressores dimensionais eram incomuns, mas não tinha ideia do que fazer com essa conversa. Se eu quebrei o juramento, parei ali porque não ia ter uma conversa adequada com alguém que apontava uma espada para o meu pescoço. Desculpe-me, mas vamos largar a espada primeiro. Com licença. Só então o homem lentamente guardou sua espada. Virei a cabeça e vi um distintivo pendurado no pescoço do homem que mostra que ele é um dos membros da equipe que administra o estádio Jansil. De relance, ele não está emitindo nenhuma energia, mas está realmente vivendo como uma pessoa normal. Se lutamos, acho que consigo resistir. Tenho certeza de que Taylor viria correndo em uma quantidade razoável de tempo depois de sentir que algo está errado. Então não há problema em apenas conversar. O nome Kim Do-Ak foi escrito no crachá. Eu não sei o que você está pensando, mas é um mal-entendido. Sinto muito por ameaçá-lo, mas se você é um traidor que renegou os termos, então é minha missão eliminá-lo imediatamente. Não, não. Estou dizendo que não sou um regressor dimensional. O quê? Eu ouvi alguns rumores enquanto ativo. Todos os retornados dimensionais gravam suas afiliações em seus corações. É para provar que, mesmo que tenham retornado à Terra, nunca esquecerão os ensinamentos que aprenderam nos outros mundos, por isso fizeram um juramento ao coração. A tatuagem, que foi gravada usando uma habilidade incomum, nunca poderia ser removida ou alterada. Eu desabotoei minha camisa para mostrar meu peito. Do-Ak, vendo que não havia nada além de cicatrizes cirúrgicas, pareceu surpreso. De jeito nenhum. Agora entende. Você pegou a pessoa errada. Impossível. Deve ter sido Mugong. Como? Existe uma lei que diz que não pode haver Mugong na Terra. Assim que eu disse isso, Do-Ak com um olhar envergonhado, apressadamente juntou o punho e a palma da mão. É uma saudação ou algo assim? Peço sinceras desculpas. Já que eu sou o culpado, quero fazer as pazes com você. Não, não precisa. Ouvi dizer que todos os regressores dimensionais tinham uma personalidade única e o que está na minha frente certamente é o caso. Eles valorizam a justiça, mantendo suas promessas e ajudando os fracos. No entanto, havia aqueles que não conseguiam se adaptar à vida na Terra. Então havia notícias de alguns de tempos em tempos. Naturalmente, a maioria foi encontrada morta no dia seguinte. Você não precisa se desculpar. Peguei meu cartão de visita de caçador F, está em muito bom estado apesar de já não o ter usado há algum tempo. Então, com um sorriso, falei. Vamos encontrar algum tempo para nos conhecermos. Regressor dimensional. Senti a necessidade de investigar um pouco mais. Já pensei nisso antes. Não há mais protagonista na Terra. Ou eu sou o protagonista. Pelo que concluí. Deve haver um protagonista na Terra. E se houver um, não sou eu? A razão é simples. A interface havia dito, de acordo com o pacto mútuo de não agressão do protagonista, o epílogo ocorrerá se dois se encontrarem. É isso mesmo? Sim. A interface, que havia retornado, respondeu à minha pergunta. No entanto, não respondeu à pergunta de onde ela esteve. De qualquer forma, da última vez,
Disse que se Lei Yeonjun saísse da masmorra, as bênçãos de dois protagonistas colidiriam, resultando no epílogo da Terra. Isso significa que definitivamente há outro protagonista em algum lugar por aí. Inicialmente pensei que poderia ser um dos super-humanos SS, mas depois de conhecer um regressor dimensional, mudei de ideia. Se outro protagonista realmente existir na Terra, há uma boa chance de ser um regressor dimensional. Quase não consegui detectar uma pessoa normal que possui uma força tão poderosa. Assim, um mestre de Morin que tem um apelido pode ser pelo menos SS, ou até mais alto. Claro, tudo isso é apenas um palpite. Acontece que a proeza do Mugong é tão grande que não é diferente das superpotências da Terra. Depois de retornar silenciosamente ao meu lugar, parece que o duelo está chegando ao fim. Se os mestres lutaram entre si para comparar a esgrima até agora isso realmente se tornou uma plataforma de discussão. O principal objetivo do evento é reunir pessoas que desejavam mostrar suas espadas e discutir o assunto entre si. A que está recebendo mais atenção atualmente é Celeste. Pode-se dizer que Sanagi foi a protagonista no ano passado, mas agora ele está longe de ser vista. Para ser honesto, senti um pouco de pena dela, mas o que posso fazer? Não senti muita simpatia porque sempre fui tratado assim. Babylon. Ao contrário de todos os outros lugares, um som alto soou em um canto do estádio e, com certeza, era Aren. Aquele maluco, o que há de errado com ele? É por sua causa. O que eu fiz? Aren, aquele bastardo, veio com a filha mais velha do mestre de Okamoto. Mas se uma mulher que ele ensinou perdesse para a mulher que você ensinou, ele não iria querer te dar um soco. Taylor, que parecia estar de mau humor até um momento atrás, está com um grande sorriso no rosto. Não tenho certeza, mas algo de bom deve ter acontecido. Um total de 7 tipos de artefatos foram detectados no alvo. Deseja iniciar a pesquisa? O quê? Eu verifiquei novamente para ver se eu vi errado. 7 tipos. Não 2. Eu balancei a cabeça lentamente, e a biblioteca da feiticeira branca foi ativada. Procurando. Pesquisa completa. Impressão de feitiços originais. Magia identificada como aprimorar força. B. Aprimorar velocidade. C. Projétil de chama. C. Reduzir fricção. C. E. Que loucura! Tantos assim? Pelas fotos, apenas 2 artefatos foram encontrados, mas quando verifiquei pessoalmente, consegui detectar todas as magias que vieram dos artefatos. Isso é praticamente um espadachim mágico, não? Mas como ele tem tantos? É possível com magia avançada. No entanto, o alvo usou muitos artefatos e entupiu seu corpo com resíduos. Se a mana da pessoa e a mana do artefato interferirem uma na outra, isso pode sobrecarregar e causar envenenamento de mana. Então ele não está apenas carregando alguns artefatos de aprimoramento corporal, mas também uma bomba relógio. Em breve esse sujeito será mutilado ou morto. Ele pode não sentir nenhuma mudança em seu corpo agora por causa de seu físico forte. Mas lentamente, a magia vai corroer seu corpo. Não será forte o suficiente e um de outros serão pegos na explosão, certo? Sim. Você deseja tentar craquear? Depois de um breve pensamento, eu balancei minha cabeça. Os artefatos são parte de sua habilidade, então não há necessidade de eu justificar isso. Além disso, o equipamento me beneficiou mais, e nenhum dos meus está danificado. Vamos deixar para lá. A menos que seja necessário, senhorita Costantini. Quando eu estava prestes a instruir a biblioteca da feiticeira branca, olhei para cima. Como um caçador sênior e um mestre espadachim, que tal treinarmos? Antes que eu percebesse, Aren, com um rosto sorridente, se aproximou de Celeste pedindo um confronto amistoso. Nossa, fiquei sem palavras. O que você está tentando fazer contra uma criança? Celeste mostrou um olhar perturbado, sabendo que se tratava de um verdadeiro confronto sob o pretexto de uma longarina. No final, isso era inevitável. Comece a craquear. Se alguém tentar me foder de propósito, não tenho escolha a não ser devolver.
Eu não sou o tipo de ficar parado e ser atingido. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.